Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito assim fundamental da fé cristã, a Trindade. Isso aí. E a nossa conversa vai se basear bastante nos escritos do Norman Gulley, lá da Systematic Theology, God as Trinity, sabe? Com foco na perspectiva adventista do sétimo dia. Uma obra bem completa. Sim. E o objetivo é ir além daquela ideia de um Deus meio solitário, sabe? Para entender ele como uma trindade que é, na sua essência, relacional. Exato. Não é só que Deus se relaciona, mas que ele é relacionamento. Interessante, né? Que essa ideia de um Deus plural na Bíblia foi, tipo, uma das primeiras grandes questões teológicas lá no início da igreja. Veio para substituir aquelas visões de vários deuses e tal. Sim, foi um desenvolvimento importante. Bom, vamos aprofundar um pouco isso. A ideia central do Gulli, então, não é só que Deus tem relacionamentos. Não. Uhum. Mas que a própria essência de Deus é esse relacionamento eterno, de amor mútuo, né? Entre Pai, Filho e Espírito Santo. E isso muda bastante coisa, eu acho. Com certeza. E o fascinante é ver como esse amor interno, ele meio que transborda, sabe? Transborda. Como assim? É, não fica só ali contido na divindade. Ele se estende para a criação e, o que é crucial, para a redenção. O plano da salvação é um exemplo claríssimo disso. Ah, sim. O pai envia o filho, né? Por amor ao mundo, o filho vem, ele vem de vontade própria, movido por compaixão, e o Espírito Santo está sempre presente, agindo. E o amor é um fruto do Espírito, como Paulo diz. É uma dinâmica constante, então. Tipo o batismo de Jesus, que a gente lê em Mateus, Exato. com a voz do Pai, a presença do Espírito, aquilo ali parece capturar um momento dessa interação trinitária em ação pelo mundo, né? Um retrato poderoso dessa unidade em ação. E essa natureza relacional, ela tá em cada pessoa. O pai, por exemplo. Às vezes a gente pensa nele como alguém distante, mas Jesus foi claro: quem me vê, vê o Pai. Sim, ele é o Pai das misericórdias. Isso. E o amor dele pelo mundo foi tão grande que deu seu filho. E esse amor é recíproco dentro da Trindade, né? Não é uma via de mão única. O Pai ama o Filho ama o Pai. Certo? E a gente vê o mesmo com o Espírito Santo. Ele é prometido como outro consolador. E a palavra grega allos, paracletos, indica outro igual, do mesmo tipo que Cristo. Ah, interessante esse detalhe do halos. Sim, ele não deixa os seguidores sozinhos, né? Intercede por nós de uma forma tão profunda que nem dá para expressar em palavras, como diz em Romanos. Então, quando a Bíblia diz Deus é amor, isso ganha uma dimensão trinitária muito profunda. Exatamente. Não é só o amor deles por nós, mas o amor entre eles também, desde a eternidade. Isso. E essa natureza relacional intrínseca, ela ajuda a gente a entender por que Deus criaria seres como nós. A sua imagem, capazes de amar, de escolher livremente, Mesmo com risco, né? O risco da liberdade levar à rebelião. é um reflexo do amor não coercitivo da própria divindade. Deus se arrisca por amor, digamos assim. Essa dinâmica do amor divino que se estende, que busca restaurar o relacionamento, isso nos leva a um dos pontos mais, talvez, impactantes: a encarnação. Assim, a encarnação. Como que a própria Trindade entra na nossa história de um jeito tão radical? Pois é, a encarnação demonstra essa profundidade do amor trinitário de uma forma, assim, única. Uma das pessoas divinas assume a nossa natureza, a natureza humana. Incrível pensar nisso. E com a ascensão de Cristo, essa humanidade é levada para dentro da Trindade. Isso dá uma camada nova de significado para João 3,16, porque Deus amou o mundo. A Trindade, de certa forma, abraçou a humanidade em si mesma. Nossa, pensar nisso muda a perspectiva sobre o pecado também, né? Sem dúvida, se Deus é relacionamento na sua essência, então o pecado se torna odioso justamente porque ele quebra relacionamentos. Quebra o relacionamento com Deus. E entre nós também. A salvação, nessa ótica, é fundamentalmente a restauração desse relacionamento de amor que foi rompido. Faz todo sentido ver a salvação como essa restauração. Agora, falando em como a gente entende esse Deus relacional, o Gulley observa que a história da interpretação teve seus precalços, né? Como as ferramentas usadas influenciaram a percepção. Sim, ele aponta isso citando George Knight. Fatores históricos lá na igreja primitiva,
Tipo uma certa antipatia em relação aos judeus, talvez um desconhecimento maior do hebraico. Uhum. Isso levou a uma dependência grande da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e também de categorias da filosofia grega. E como isso pode ter obscurecido alguma coisa? Bom, pode ter sutilmente moldado a compreensão de Deus. Um exemplo clássico é Êxodo 3,14. Ah, o eu sou? Exato. A tradução grega, eu sou, o ser, ego eimi hoon, pode soar um pouco mais estática, mais filosófica, sabe? O ser imutável dos gregos. Entendi. Já a expressão hebraica original, eu sou o que sou, Ehe, Asher, Ehe, ela sugere mais um Deus dinâmico, presente, ativo na história. Um Deus mais evidentemente relacional. Que interessante essa nuance da tradução. Não que uma seja errada, mas a ênfase pode mudar um pouco, né? Isso só ressalta como os pressupostos culturais, as ferramentas que a gente usa, podem influenciar a teologia. E a importância de olhar para a riqueza de toda a Escritura. Entendi. Então, para a gente ir fechando nossa análise, a perspectiva do Gulley nos convida a ver a Trindade não como um quebra-cabeça filosófico, mas como o coração pulsante de um amor que é eterno, dinâmico, relacional. Exato. E esse amor é a força por trás da criação, da redenção, do desejo de Deus por relacionamento conosco. Precisamente. E isso talvez nos deixe como uma reflexão final, né? Qual seria? Se a essência de Deus é esse relacionamento de amor mútuo, altruísta, entre Pai, Filho e Espírito, como que a contemplação desse modelo divino pode nos desafiar a repensar, talvez a transformar, os nossos próprios relacionamentos, nossa vida em comunidade?